O ano era 2020. Em novembro, quando estávamos numa vigília, e no final da pregação, o pastor, o pregador que estava pregando, chamou todos os jovens para ir orar. Naquele momento, quem estava do meu lado era a Miriam. Ela estava de máscara, não deu para reconhecer ela. Depois de alguns dias do evento da igreja, eles postaram a foto e quem estava do meu lado chamou a atenção, que era justamente a Miriam. E eu comecei a procurar as curtidas dela naquele Instagram e até que eu achei a curtida. De repente eu comecei a stalkear o perfil dela e até que um dia eu comecei a ter coragem e mandei mensagem para ela e mandei uma mensagem para ela dizendo: "Oi, paz". E ela respondeu. Quando ele me mandou mensagem, a primeira coisa que eu pensei é: esse menino deve ser um menino como todos os outros, que fica mandando mensagem para todas as meninas que ele vê no Instagram. Foi isso que eu pensei. E eu fui muito rude, muito grossa com ele todas as vezes que ele me mandou mensagem. Ele me apresentou a empresa dos pais dele, dizendo que se eu precisasse de água, eu podia entrar em contato. E eu, lógico, desconsiderei, né? Eu acho que eu só curti a mensagem ou alguma coisa assim. Até que um dia eu vi um pregador no Instagram que era muito parecido com ele, chamado Matheus Donato. E eu enviei esse vídeo pra ele. Nossa, tu parece muito com esse menino. Aí ele me respondeu. Quando ela mandou aquela mensagem, me comparando com outro pregador, aí eu saquei, agora eu tenho uma oportunidade. Ela me mandou mensagem. Quando a gente passou alguns dias conversando, era em maio, se não me falha a memória, estava em época de enchente. E a gente estava morando numa casa acima, alguns quarteirões acima da nossa casa. Tinha vez que eu inventava uma desculpa para meus pais, falava que a gente ia lá embaixo, eu e minha irmã, para baixar uns filmes, né? Porque a gente não tinha Wi-Fi naquela casa. Só para conversar com a Miriam. Quando chegava às 11 horas, 11h30, eu ficava ansioso, porque a qualquer momento podia chegar uma mensagem da Miriam, porque ela não tinha o celular. Ela pegava o celular da mãe dela, logava a conta dela e mandava mensagem para mim. E quando a mensagem dela chegava para mim, meu coração ficava palpitando de emoção. A primeira vez que o Matheus me ligou foi para mostrar um versículo da Bíblia e ele falou que precisava me ligar para poder me falar ou me explicar o versículo da Bíblia, né? Nessa época eu não era muito acostumada a ler a Bíblia, né? Mas eu fui lá, peguei minha Bíblia, coloquei o meu casaco cinza, era o meu casaco de todas as ligações, eu usava o mesmo casaco cinza. Coloquei lá e fingia que estava prestando atenção no que ele estava falando, mas eu só estava prestando atenção nele. E foi através dessas ligações que a gente começou a sentir aquele sentimento de gostar um do outro, mas nada muito repentino de uma vez, sabe? E essas ligações, elas começaram em maio de 2021. Quando chegou em junho, estava chegando os dias dos namorados. Foi quando eu comecei a combinar com a minha mãe: "Mãe, eu tenho que mandar alguma coisa para Miriam". E aí isso era um segredo entre eu e minha mãe. A minha irmã e meu pai ainda não sabia. A mãe deu uma ideia de mandar uma carta para ela. Então fui lá, pesquisei algumas ideias, imprimi uma foto nossa quando a gente se viu pela primeira vez e uma foto dela numa praça. E eu coloquei dentro do envelope uma cartinha escrevendo e até hoje ela tem essa carta. E aí foi a primeira vez que eu mandei uma carta para uma menina. Cheguei na casa dela, todo nervoso, e eu entreguei a carta para ela. E foi dali que começou a nossa história, um amor verdadeiro e um sentimento começou a se desenvolver em nossas vidas. E desde então eu e o Matheus começou a mergulhar, né, em oração, a gente começou a orar junto, começou a fazer muitas ligações, a gente orava junto. E ele me pediu em namoro na pizzaria e a partir daí ele ia me ver todos os dias depois dos cultos aos domingos, né? E a gente ficava lá fora, eu sempre colocava a cadeira para ele sentar junto comigo depois do culto. E a gente sentava, assistia e conversava. E daí o nosso sentimento foi se tornando mais intenso. Só que aí chegou um momento em que parece que tudo estava acabando. E realmente teve um fim. Foi preciso, por algumas circunstâncias, acabar o relacionamento e a gente acabou terminando o nosso relacionamento. Só que no fundo, tínhamos um sentimento, amávamos um ao outro e no fundo também sabia, mesmo não aceitando também durante daquela época, que Deus tinha um propósito.
quando eu e o Matheus terminamos, foi um processo bem difícil. Eu escrevia cartas para Deus, perguntava para Deus por que isso tinha acontecido, mas na verdade tudo era um processo de crescimento e amadurecimento para as nossas vidas. E a gente voltou muito mais forte, com um amor muito mais fortificado em nós mesmos e em Deus também. Eu lembro que uma vez, quando eu estava numa agenda, isso já fazia 1 ano e alguns meses, Deus usou uma irmã para dizer: você vai casar rápido, não vai demorar, por causa do propósito que eu tenho na sua vida. E foi dito e feito. Isso foi em novembro de 2023. Em maio de 2024, voltamos a conversar de novo. E eu lembro que numa conversa com a minha irmã e tinha outro amigo meu, a gente começou a se abrir naquele momento. E eu falei assim para minha irmã, porque ia ter um encontrão de jovens logo após a noite, no sábado. E eu falei assim: olha, vai atrás dela e pergunta para ela se ela guardou o violão que eu tinha dado para ela na primeira vez que a gente começou a conversar e a se encontrar. De repente, naquela noite, quando a minha irmã foi atrás dela e elas começaram a conversar. Eu e o Matheus tentamos seguir outros caminhos, mas a gente não conseguiu porque era muito forte o que a gente sentia. Eu lembro que eu escrevia cartas para Deus, falando do Matheus, falando quanto eu queria ele de volta. Quanto ele também, inclusive eu li as cartas dele que ele escreveu, está comigo as cartas que ele escreveu, me pedindo de volta para Deus. E quando a Aline chegou em mim e perguntou se eu ainda estava com violão, uma amiga que estava do lado, né, começou a falar para ela: nossa, teu irmão é lerdo, tal. Daí ela já se tocou, né? Daí passou uns dias, eu senti uma vontade muito forte no meu coração. Eu escrevi uma carta pro Matheus, né? Mandei mensagem pra Aline: Aline, eu preciso te entregar uma carta para te entregar pro Matheus. E a Aline combinou tudo com o meu sogro e ele foi buscar no meu trabalho a carta e deu pro Matheus. Quando eu tava saindo do meu trabalho, no mesmo dia à noite, eu vi o Matheus na Cacau Show. Porque que eu imaginei, se eu comprar esse chocolate pra mim, ele vai na minha casa, viver. Nossa, eu fiquei a noite toda: Aline, eu não fui pra igreja, eu tô em casa. Eu mandei mensagem pra Aline desse jeito, pensando que ele iria me ver, né? Lógico que iria correr pra mim. Quando chegou no outro dia do trabalho, as meninas falaram: Mira, tem um negócio pra você aqui na loja, um rapaz deixou e tal. E quando eu vi, era o chocolate e a cartinha dele me dizendo: oi, minha futura esposa. E a partir daí, a gente seguiu firme e forte até hoje e estamos prestes a realizar esse grande sonho. O nosso dia tão esperado chegou. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantas guerras espirituais também, mas também quantas vitórias e quantas bênçãos. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Valeu a pena o processo até aqui. Como já disse a você, nossa união não foi projetada apenas em nossos corações, mas também no coração de Deus. Cada pessoa especial que está aqui foi porque Deus quis que eles estivessem. E diante de todas elas, prometo que cuidarei, amarei, protegerei e serei fiel a você. Não serei só o seu esposo, mas também o seu melhor amigo, seu companheiro para toda a vida, vivendo junto e aprendendo, errando, caindo e se levantando. Como a Bíblia diz, é melhor que ande dois, porque se um cair, o outro levanta. Sou muito, muito grato ao meu Deus por formar essa joia que você é. Eu te amo, meu amor. Se eu pudesse resumir nossa história em uma palavra, seria redenção. Não porque ela foi perfeita, mas porque ela foi refeita, com coragem, fé e amor. Deus nos deu uma segunda chance e foi nessa chance que eu entendi. Os verdadeiros laços não se rompem nas tempestades, eles se fortalecem. Voltamos com o coração cheio de promessas e encontramos um caminho cheio de desafios.
Mas foi nesse processo que eu te vi de verdade. E me vi também. E mesmo com tudo, mesmo com o que não foi fácil, a minha escolha continua sendo você. Depois de tudo aquilo que vivemos, me sinto mais confiante para lutar e enfrentar os desafios que vêm pela frente. Hoje eu digo sim, com mais profundidade do que nunca. Sim para os nossos recomeços, sim para o amor que amadureceu, sim para o que Deus está construindo em nós. Sim para o propósito que foi designado para as nossas vidas. Prometo te lembrar todos os dias do que Deus te chamou para ser. E quando os dias forem difíceis, eu quero que você lembre: nosso amor não depende das circunstâncias, mas da rocha em que foi firmado. Você é a minha resposta de oração. E é com fé, gratidão e amor que eu te escolho, hoje diante de Deus e de todas essas pessoas, e por todos os dias das nossas vidas. Eu vejo que isso foi um plano de Deus. O período que nós estávamos separados foram quase 2 anos de término. A gente parou de se seguir nas redes sociais, foi perda de conexão total. Mas no fundo tinha um propósito de Deus, a gente amadureceu um pouco. E agora estamos prestes a realizar uma das maiores decisões que o ser humano pode ter, que é um casamento, que é dizer sim para aquela pessoa que ama. E então eu sou grato a Deus por essa oportunidade, porque eu sei que eu fui guiado por Ele, sei que toda essa nossa história tem um propósito e vai ajudar também outros casais que também têm sonhos e estão passando por dificuldade. Quando não tem esperança, Deus vem e coloca esperança. É como está escrito no livro de Jó: ainda que a árvore seja cortada e morta, ainda há esperança. E nós entendemos que o nosso amor, ele não é só sólido nos momentos bons, mas nos momentos de tempestade. E hoje nós realizamos esse grande sonho.